Caríssimos, aqui quem vos fala é professor Marcão, com mais uma jornada de Marcão na história. É o resumão do Marcão. Nós vamos dar continuidade à Primeira Guerra Mundial. Conversamos na postagem anterior sobre a divisão da Europa em blocos. Primeira Guerra Mundial, exclusivamente na Europa, 1914 e 1918. A Europa acabou dividida em blocos. Vamos ter a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia, que teve mudanças no decorrer da guerra. Vamos ter a saída da Itália, a troca de lado da Itália em 1915, a saída da Rússia por causa da Revolução Socialista, que vai virar depois a União Soviética, e a entrada dos Estados Unidos da América do lado da Tríplice Entente, que vai simplesmente, com uma força brutal, acabar o conflito. Bom, como é que a Primeira Guerra Mundial iniciou? O que foi o estopim do conflito? 28 de 6 de 1914. Nós vamos mostrar agora, eu vou mostrar para vocês, dois países do leste europeu. Que países relativamente pequenos. Nós vamos ter a Bósnia e a Sérvia. Bom, o que tem a Bósnia e a Sérvia, professor? É o seguinte, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte fato. Lembrando, então, que a Europa está dividida em blocos, alianças. Não esqueçam disso. Francisco Ferdinando, ele era arquiduque do trono da Áustria. Arquiduque, ele era herdeiro do trono. Assumiria o trono do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro é da Tríplice Aliança. Lembrem bem. Bom, o que aconteceu? Ele fez uma viagem até um país chamado Bósnia, cidade de Sarajevo. Ele foi até a Bósnia. A Bósnia era rival da Sérvia. Bósnia versus Sérvia. Rivais, Bósnia e Sérvia. O que tem isso a ver com a guerra? É simplesmente o seguinte. O arquiduque Francisco Ferdinando, ele foi assassinado em Sarajevo. As pessoas consideram, da história, os historiadores, como sendo o primeiro tiro da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu foi o seguinte. O crime. Um estudante da Sérvia foi até a Bósnia, fazia parte de um grupo chamado Unidade ou Morte, também conhecido como Mão Negra. Esse grupo tinha uma missão. Esse estudante, chamado Gavrilo Princip, ele tinha uma missão bem clara: assassinar Francisco Ferdinando. E o grande problema, ele estava tendo o apoio da Sérvia. Então, ele é um sérvio que foi até a Bósnia para matar Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, que na verdade estava visitando um país rival dos sérvios. Estava em Sarajevo, na Bósnia. Bom, o arquiduque foi assassinado. O carro dele, ele estava num desfile, o carro dele parou, juntamente com a esposa Sofia. O estudante saca da arma, dá 2 tiros, mata a duquesa e mata o arquiduque Francisco Ferdinando. Está armada a confusão. Ele acabou, inclusive, sendo preso. O que vai acontecer? Agora, aquela reação que eu falei para vocês. É o famoso efeito dominó. Política das alianças. Reação em cadeia. O Império Austro-Húngaro, quando soube que a Sérvia apoiava Gavrilo Princip, o assassino, declarou guerra à Sérvia. Bom, qual é o problema? O problema é o seguinte: a Sérvia é aliada da Rússia. A Rússia fazia parte da Tríplice Entente. A situação começa a se agravar. Quando o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, a Rússia
declara guerra ao Império Austro-Húngaro. E a reação começou a funcionar. A Tríplice Aliança declara guerra à Tríplice Entente. Considerado o início da guerra, o dia 4 de agosto de 1914, quando as maiores potências da época, a Inglaterra e a Alemanha, declaram guerra. Começa então, oficialmente, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela vai passar por 3 fases. Primeira fase, movimentação dos exércitos, 1914, 1915. Vão se movimentar para as fronteiras, para se preparar para o conflito. Segunda fase, guerra de trincheiras. Trincheiras, conquista território, trincheiras, vocês sabem o que são trincheiras, né? Buracos que eles cavavam e ali ficavam durante um longo tempo. Quando eles conseguiam avançar, cavavam mais trincheiras. Então, é a famosa Guerra de Trincheiras, 1915 e 1917. E a terceira fase é a entrada dos Estados Unidos da América, 1917 e 1918. Quando eles, na verdade, com a entrada americana, acaba o conflito, porque a superioridade americana é brutal. Não tem como segurar, eles entraram com tudo do lado da Tríplice Entente. Como eu já tinha dito na postagem anterior, eles investiram muito na Tríplice Entente e com a saída da Rússia eles pensaram que iam perder o conflito e acabaram entrando. Eu acredito que iriam perder sim, se os Estados Unidos não entrassem no conflito do lado da Tríplice Entente. Novas armas daquela época. Nós vamos ter o avião usado na guerra, destacando a figura do Barão Vermelho, o piloto alemão. Metralhadoras, submarino, granadas, lança-chamas, tanques de guerra. Eles começam a aprimorar cada vez mais a arte de matar. Recapitulando então, vamos lá. Primeira Guerra Mundial, só na Europa, 1914 e 1918. Estopim do conflito, assassinato do arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando. Ele foi morto em Sarajevo, na Bósnia. A Bósnia é rival da Sérvia. Qual é o problema? O assassino era da Sérvia, o estudante Gravilo Príncipe, que fazia parte de um grupo secreto, Unidade ou Morte, que tinha o apoio do governo da Sérvia. Com isso, o Império Austro-Húngaro ficou extremamente revoltado com a morte do herdeiro e declarou guerra à Sérvia. Problema da política das alianças, o efeito dominó. A Sérvia era aliada da Rússia, da Tríplice Entente. Com isso, a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. E culminou então em que a Tríplice Aliança declara guerra à Tríplice Entente. O ponto-chave do início da guerra é no dia 4 de agosto de 1914, quando a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Inicia a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra terá fases. Primeira fase, movimentação dos exércitos. Segunda fase, guerra de trincheiras. Terceira fase, entrada americana. E também o desenvolvimento de novas armas, porque o ser humano na arte de matar, realmente ele se supera. Eles irão utilizar então o avião para combate, metralhadoras, submarinos, tanques, lança-chamas, granadas e outras formas de matar mais rapidamente. Essa então, na verdade, é a segunda parte da Primeira Guerra Mundial. Marcão na história, é o resumão do Marcão. Obrigado pela atenção. Fui!